Fala, meu povo! Professor Everton Salles na área, tudo bem? Tava morrendo de saudade de vocês, hein? Voltei com tudo. Rapaziada, conteúdo hoje é pesado. Hoje é matéria chata. Vamos falar de oração subordinada adverbial. Então é o seguinte, só relembrando aqui, a oração subordinada adverbial, a classificação ela obedece basicamente às circunstâncias que já existem lá na parte de advérbios. Indicar causa, concessão, comparação, conformidade e por aí vai. Beleza? São 9 classificações. Além das desenvolvidas, eu vou trabalhar também aqui as reduzidas. As reduzidas dão mais trabalho. Beleza? Então, vambora, vamos para cima. Aqui, meu povo, indo para cima. Então, a primeira oração adverbial da qual eu vou falar, essa aqui, ó. Comparativa. Comparativa porque o nome já diz, né? Vai indicar uma comparação. Na comparativa, tem uma situação especial que costuma ocorrer, que é como é natural isso acontecer, como eu coloquei aqui na observação. É bem natural haver a omissão do segundo verbo pelo fato de ser igual ao primeiro. Estou falando isso porque, como a gente está falando de oração adverbial, oração subordinada adverbial, naturalmente você sabe que precisa haver mais de um verbo, mais de uma oração. E nesse tipo de situação, você vai observar e falar assim, ué, mas só tem um verbo, só tem uma oração. É porque o segundo, ele vai ser omitido. Por isso que eu estou comentando e estou colocando essa observação aqui, tá? Então, vou começar a trabalhar. Para retomar, você já tem que se lembrar do seguinte, ó, o período começa na letra maiúscula e termina no ponto. Ó, um verbo, 2 verbos, ou seja, aqui, ó, é a minha primeira oração, aqui, ó, é a minha segunda oração. Vale lembrar, você sempre vai classificar a tua oração subordinada adverbial onde está a conjunção. Veja, no caso, a minha conjunção está aqui, ó. Tá vendo? Então você vai classificar esta oração aqui. A outra, você vai chamar de oração principal. Então veja só, a ferrugem corrói o ferro, assim como a mentira destrói a confiança. Veja que ali eu estou comparando duas ações. A ação da ferrugem corroer o ferro, certo? E a outra ação, que é a da mentira destruir a confiança. Então eu estou comparando duas situações. E aí, claro, eu tenho aqui o assim como, mas eu poderia usar o tal qual, assim como já está ali, o como, que nem, são as variações. Então veja, como aqui eu estou indicando a comparação, ó, a ferrugem corrói o ferro, tal qual a mentira destrói a confiança, ou assim como, que nem, ou como, aqui ó, eu vou classificar como oração subordinada adverbial comparativa. Eis aqui a classificação. Ó. Então, oração principal, oração subordinada adverbial. Lembrando, você vai classificar a oração adverbial na oração em que está a conjunção ou a locução conjuntiva. Tudo bem? Olha para a segunda. João joga como um jogador profissional. Veja, eu estou comparando duas situações. Mas observe, você só está enxergando um verbo. O segundo verbo, ele está aqui, ó. Ele está implícito, tá vendo? Pelo fato de ser igual, ó. João joga como um jogador profissional joga. Tá vendo? O segundo verbo está aqui, ó. Está implícito. É de acordo com a observação que eu coloquei aqui, ó. Então, ó. Veja que eu estou fazendo a minha comparação, ó. Aqui é a minha oração principal, ó. E aqui, ó. Como, ó. Assim como, ó, tal qual. São as variações. Então aqui eu tenho minha oração subordinada adverbial comparativo. Tudo bem? Agora, observa uma situação que eu vou fazer aqui. E é o que normalmente vai acontecer também na tua prova. Usei o como, não usei? Dá uma olhadinha. Usei o como aqui outra vez, ó. Observou aqui a estrutura, a ideia. Dá uma olhadinha nesta oração.
Você acha que esse como, ele também vai indicar uma comparação? Presta atenção, dá uma comparada só. O que você acha? Ó, Luciana não veio trabalhar. Aí você vai observar o seguinte, ela não veio trabalhar por qual motivo? Qual foi a causa? Como a Luciana está doente, por causa que a Luciana está doente, ela não veio trabalhar. Veja que este como, ó, diferente do que eu coloquei aqui, ele já vai indicar uma causa. Tá vendo? Então aqui, ó, vou substituir só para você guardar, ó. Ó, já que está doente, visto que está doente, porque está doente, Luciana não veio trabalhar. Ou seja, esta oração aqui, ó, ela indica uma causa, ó. Então ela vai ser classificada como oração subordinada adverbial causal. Se aqui está a conjunção é a oração subordinada adverbial causal, então esta aqui, ó, é a que eu chamo de oração principal. Uma outra situação. Coloquei o como outra vez aqui, ó. Dá uma olhadinha. Ó, 1, 2, 3. Dá uma olhada. Veja se você consegue perceber a ideia. Aliás, perceber a ideia não. Indica a comparação isso aqui? O que você acha? Nada a ver, certo? Então veja. O que vai acontecer aqui? Choveu muito forte no Rio de Janeiro, como o meteorologista previu. Observe que esta situação aconteceu de acordo, em conformidade com a previsão do meteorologista. Então, quando esse tipo de coisa acontece, quando algo acontece de acordo com aquilo que eu estava pensando, imaginando, então você tem aí uma oração adverbial, ó, conformativa. Aqui. Aqui, conformativa. Claro, aqui é a minha oração principal, ó. E aí esse como você pode trocar, ó. Ó, conforme o meteorologista previu, segundo o meteorologista previu e por aí vai, ó. São as substituições para você manter o mesmo sentido. Sacaram? Então, aqui é a parte mais perigosa. Os concursos costumam misturar muito esse como, que é para ver se você consegue diferenciar um significado do outro, uma ideia da outra. Tudo bem? Aqui na segunda, eu já tenho a oração subordinada adverbial conformativa. E aí a conformativa foi aquilo que eu falei. Algo vai acontecer de acordo com aquilo que eu já imaginava, pensava. E aí você tem, ó, Jaime pegou 10 anos de prisão conforme já deduzia o seu advogado. Então, veja, estou conversando com o meu advogado aqui, o cara falou assim, ó, irmão, é o seguinte, cara, eu acho que você vai pegar em torno de 10 anos de prisão, porque a tua infração foi grave, teve isso, teve aquilo outro. Quando saiu a sentença, o cara falou, olha, você vai pegar 10 anos de prisão. Viu, te falei. Foi certinho, conforme eu já tinha te falado. Então, esta pena aqui, ela aconteceu de acordo conforme o advogado já tinha antecipado, já tinha deduzido. Então, veja, aqui está a minha conjunção, ó, conforme, segundo, consoante. Então, aqui vai ser minha oração subordinada adverbial conformativa. E aqui, claro, vai ser a minha oração principal, certo? Dá uma olhada nessa aqui. Aqui, minha contra-regra. Dá uma olhada nessa. Ó, os bandidos assaltaram os turistas de faca, né? Segundo relataram as testemunhas. Veja que eu estou falando que os caras assaltaram de faca, né? De acordo, segundo o relato das testemunhas. Então a informação não está saindo do além. Eu estou colocando essa informação de acordo com aquilo que as testemunhas relataram para mim. Então, ó, aqui eu tenho a minha oração principal. Aqui é a minha conjunção, ó, é importantíssima. E aqui é a minha oração subordinada adverbial conformativa. Certo? Ó, dá uma olhadinha nessa. Essa aqui é a conformativa? Usa a tua experiência aí agora. O que você acha? Ó, Mariana é arrogante tal qual o pai.
Aí você vai falar assim, pô, professor, mas só tem um verbo. Então, ó, se só tem uma oração, só tá vendo um verbo, aí tem. Você vai observar o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma comparação, ó. Aqui eu tenho o tal do tal qual, ó. Mariana é arrogante, tal qual o pai é. Veja que eu estou omitindo o segundo verbo, ó, pelo fato dele ser idêntico. Estou fazendo uma comparação. E aí, claro, só para você não esquecer, ó, você pode ter essas equivalências aqui, ó. Assim como aqui. E por aí vai, ó. Então aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial, ó, comparativa. E aqui, claro, a minha oração principal, certo? Dá uma olhada nessa. Como houve um acidente na via, o motorista alterou a rota. O que você acha? Aqui é uma conformativa? Julga aí. Nada a ver, certo? Nada a ver. Ó, o motorista alterou a rota. Por que ele fez isso? Qual foi o motivo? Qual foi a causa? Por causa que houve um acidente na via. Então, esta oração aqui, ó, olha como. Eu faço aquela substituição, ó. Porque houve um acidente na via, já que houve um acidente na via, visto que houve um acidente na via, o motorista alterou a rota. Aqui é a minha oração principal, e aqui onde está a conjunção, ó, vai ser a minha oração subordinada adverbial causal. Morreu. Veja, essa matéria é complexa. É a matéria da parte de todas as orações, é a parte que me dá mais medo. É a parte que é mais complexa, porque além dali das conjunções, né, que você precisa guardar, você ainda tem a questão do sentido. Então ela te dá mais trabalho, você precisa ter mais atenção. Tudo bem até aqui? Beleza? Então, vou avançar. Aqui na terceira, eu tenho a tal da oração proporcional. A proporcional não costuma te dar muito trabalho, não, né? Porque, entenda só, aqui, claro, eu tenho a questão da minha conjunção, ó, da minha locução conjuntiva, tá vendo? Mas aí, ela é mais natural. Por quê? Ó? Entenda, ó, as ruas vão ficando mais perigosas. Então, você tem uma proporção, ó. Quanto mais tarde vai ficando, mais perigosa a rua vai ficando. Tá vendo? Então, à medida que a noite vai chegando, ó, quanto mais tarde vai ficando, as ruas vão ficando mais perigosas. Você tem essa proporção, certo? Quanto mais você estudar, mais inteligente você vai ficar, e por aí vai. A proporção que você for malhando, você vai ficando mais forte. É sempre uma proporção. Então aqui, ó, eu coloquei, ó, uma medida aqui. Mas poderia ter colocado também, ó, a proporção aqui, ó. Vai me dar a mesma ideia. Então aqui, ó, a minha oração subordinada adverbial proporcional. E aqui, ó, a minha oração principal. Beleza? Olha de baixo. Na de baixo você tem, ó, quanto mais exercícios você resolver, mais facilidade você terá no dia do concurso. Veja, uma proporção. Ou seja, quanto menos exercícios você resolver, menos facilidade você vai ter. Quanto mais, quanto menos, menos. É aí a tal da proporção. E aí, como eu estou usando o quanto mais, é natural, ó, aparecer esse mais na oração principal, tá vendo? Vai me dando essa noção da proporção. E aqui, claro, como está a minha locução conjuntiva, então aqui é a minha oração subordinada adverbial proporcional. E aqui, claro, a minha oração principal. Tudo bem? Então, as três primeiras já foram, certo? Assim, essa matéria, como eu falei, ela é mais complexa. O que eu normalmente indico, foi pelo menos como eu comecei fazendo. Claro, não é indicado que você apenas memorize, mas como eu fiz no início de tudo, memorizei as principais conjunções e locuções, né, de cada tipo, ótimo, que é para você ter essa confiança, ter esse amparo, né, gramatical. Mas a partir daí, quando eu estava fazendo o exercício, eu também passava a não só decorar, né? Eu sabia, eu sei que essa aqui é causal, mas eu vou tentar perceber
as relações entre as orações. Isso é bom porque você vai ampliando a tua mente. Por que eu estou falando isso? Porque daqui a pouco você vai estar diante das orações adverbiais reduzidas. E aí nas reduzidas você não vai ter a presença de conjunção. Então você vai precisar estar com as ideias na tua mente, que é para você conseguir fazer o jogo e aí conseguir encaixar a perfeita conjunção e fazer a classificação correta. Beleza? Então, essa é a dica. Memorize as principais conjunções e à medida que você for fazendo exercício, vá ampliando, vá percebendo os sentidos entre as orações. Isso vai te fazer bem, porque se você pegar uma questão mais complexa, né, você vai saber fazer esse jogo e vai ter êxito nesse conteúdo, que é o mais difícil. Certo? Tudo bem? Então vou fazer o seguinte, vou ali tomar uma água rápida, vou encher o quadro e já volto. Valeu? É VaptVupt.